Boa noite, pessoal. Na aula passada aprendemos a calcular a derivada utilizando a definição e com cálculo de limite, né? A partir de hoje nós veremos algumas regras, veremos as regras de derivação e as funções elementares, né? A partir dessas regras de derivação, nós poderemos calcular a integral de uma forma mais rápida e prática, tá certo? Então, ó, as regras de derivação permite determinar as derivadas das funções sem auxílio da definição. A definição a partir de limite, né? Então torna mais dinâmica a resolução das derivadas. Nesse momento eu não vou demonstrar as regras de derivação, né? Mas lá no livro nós vamos ter ela. Depois eu vou passar uma atividade para vocês para vocês demonstrar alguma das regras de derivação usando a definição, usando a primeira que nós temos é a função constante. A derivada de uma constante é sempre igual a zero. Por exemplo, se eu derivar uma função f de x igual a 5, a derivada dela é zero. A derivada de uma função tipo potência, x elevado a n, aí no exemplo eu coloquei para n natural, mas aí se estende para n inteiro e para n racional, tá certo? Então a derivada da função, se é x elevado a n, a derivada é n vezes x elevado a n menos 1. Então, você baixa o expoente e diminui uma unidade. Por exemplo, a derivada de x ao quadrado é 2x. De x à quinta, x. A derivada de uma função, que é a constante vezes outra função, a derivada dela vai ser a constante vezes a derivada da função. A derivada da soma é a soma das derivadas. Então, a derivada de f de x mais g de x é a derivada de f de x mais a derivada de g de x. A derivada do produto, aí já é um pouco, aí começa a diferenciar as regras em relação aos limites, que até anteriormente era a mesma regra do limite. O limite da soma, a soma dos limites. Já a derivada do produto não é simplesmente o produto das derivadas. A derivada do produto é o quê? A derivada vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, a regra aqui já difere da regra do limite. A derivada do quociente não é somente o quociente da derivada. A derivada do quociente é o quê? É a derivada do numerador vezes o denominador, menos o numerador vezes a derivada do denominador sobre o quadrado da função que está no denominador. Então, essas regras que nós temos, as regras que são utilizadas nos limites. E se eu tenho uma função composta, f de x igual a g de x, a derivada dela vai ser o quê? Vai ser a derivada da função que está dentro da composição vezes a derivada que está fora. Para isso, existe uma regra chamada regra da cadeia, que é uma regra que permite resolver as derivadas de uma função composta de uma maneira simples. Por exemplo, x que é igual a f, aí nós vamos pegar a primeira função, a de dentro, u de x igual a g de x, e a outra função vai ser v de u, que é igual a f de u. Aí você deriva elas separadamente, ou como fossem funções elementares. Ó. A derivada de u de x é g' de x, e v de x é f' de u. Então, quer dizer que a h' de x, que é a derivada de h, vai ser o produto dessas duas que nós encontramos. Então, vai ser g' de x vezes f' de u. Mas nós temos que u é igual a g de x, então aí voltamos que a derivada de h de x, que é igual a f de g de x, vai ser h' de x, vai ser g' de x vezes f' de g de x. Então, essa é a derivada da regra da cadeia. Mais de prática, eu aconselho vocês seguir sempre essas regrazinhas, depois vocês começam a fazer sempre ela de forma direta. No início do curso eu ensinei para vocês funções, a parte de decomposição de função. Você compõe uma função e você decompõe. É importante o conhecimento de decomposição agora na hora de encontrar essas derivadas das funções compostas. Se eu tenho que g é igual a f a menos 1, quer dizer que g
é o inverso da função f. Nós dizemos que y é igual a f de x, então x é igual a g de y. Isso porque g é a inversa de f. E a derivada de uma função inversa, na verdade, é o inverso da derivada da função f. Então, g' de y é igual a 1 sobre f' de x, e x, como x é igual a g de y, então g' de y vai ser 1 sobre f' de g de y. Aí vai voltar a trabalhar com função composta, tá certo? Então, o que vocês têm que saber disso aqui, ó, que isso aqui tem muita aplicação na hora de calcular das funções inversas. Então, nós temos que a derivada de uma função inversa é o inverso de sua derivada, tá certo? Agora nós vamos passar para a derivada. Até agora nós vimos as regras de derivação. Agora nós vamos ver a derivada das funções elementares. Nós temos o seguinte: primeira função elementar é a função exponencial. A derivada de a elevado a x é a elevado a x ln de a. Dentre as funções exponenciais, destaca-se a função e elevado a x, cuja derivada é ele mesmo. Então, uma das únicas funções que a derivada é ela mesma é a derivada das funções elementares, derivada de e elevado a x é e elevado a x. Por quê? Porque ln de e é 1. A derivada da função logarítmica é igual a 1 sobre x ln de a. No livro vocês vão ver que a regra lá está diferente. Tá? 1 sobre x log de e na base a. Aqui eu mudei de base e ficou ln de a, ficou direto, tá certo? Dentro dessas funções logarítmicas, destaca-se a ln de x. Se a função ln de x, ou seja, quando a base é e, a derivada vai ser 1 sobre x. Aqui eu até esqueci de colocar, depois eu vou colocar para vocês, que a partir daquelas regras de derivação, nós encontramos a derivada de outra função elementar, que é a função polinomial, tá certo? A derivada da função polinomial é só vocês ir, que é a derivada de f de x igual a nx elevado a n mais a n menos 1 x elevado a n menos 1 mais a2x ao quadrado mais a1x mais a0. Na hora que vocês derivam a função polinomial, ela sempre vai baixando o grau, reduzindo o grau dela, tá certo? Porque sempre você vai tirando uma expoente, porque na verdade a função polinomial vai ser a soma de funções tipo potência, né? Então a derivada da soma é a soma das derivadas e a derivada constante do a0 vai ser zero, né? Pela definição. Dando continuidade às funções elementares, nós vamos chegar nas funções trigonométricas, né? Que aí nós vamos ter a função seno, a derivada é cosseno, derivada do cosseno é menos seno, derivada da tangente, secante ao quadrado, da cotangente, menos cossecante ao quadrado, da secante, derivada é secante vezes tangente, e da cossecante é menos cossecante vezes. Temos as funções trigonométricas, nós temos as inversas das trigonométricas, que são arco e seno, que a derivada é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Arco e cosseno, que é só você trocar o sinal, menos 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Arco e tangente, que é bastante utilizada, é 1 quadrado. Aí nós vamos ter a da arco secante, que é 1 sobre módulo de x vezes raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Isso quando o módulo de x for maior do que 1. E a da arco cossecante vai ser apenas trocando, colocando o sinal menos 1 sobre a... Só vai trocar isso em relação a secante, tá certo? Então, essas são outras funções elementares, que são as funções trigonométricas. Daí nós vamos estudar aquilo que eu mostrei para vocês, que existe as funções hiperbólicas. Então, quando tem esse Hzinho, não confunda, não pensa que é erro. Existem essas funções. Seno hiperbólico, que a derivada é cosseno hiperbólico, cosseno hiperbólico, a derivada é seno hiperbólico, tangente hiperbólico, a derivada é secante hiperbólico ao quadrado,
Cotangente hiperbólico, a derivada é menos cossecante hiperbólico ao quadrado. Secante hiperbólico, a derivada é menos secante hiperbólico vezes tangente hiperbólico. Cossecante menos cossecante hiperbólico vezes cotangente hiperbólico. Por isso que essas funções, essas funções tipo exponenciais, que nem eu mostrei para vocês, que são representadas dentro da hipérbole, elas têm bastante, são bastante similares às funções trigonométricas quando nós calculamos as suas derivadas. Da mesma forma que as trigonométricas têm as inversas, as hiperbólicas também têm as suas inversas. Hiperbólico, que a derivada é 1 sobre a raiz de x ao quadrado mais 1. Depois você pode comparar lá com as inversas das trigonométricas, que vai ser bem semelhante, só porque aqui é x ao quadrado mais 1, lá é 1 menos x ao quadrado. A do arg cosseno hiperbólico é 1 sobre a raiz de x ao quadrado menos 1. A da arg tangente hiperbólica é 1 sobre 1 menos x ao quadrado, com módulo de x menor ou igual a 1. E arg cotangente hiperbólico é 1 sobre 1 menos x ao quadrado, com módulo de x maior do que 1. Aí nós vamos ter arg seno hiperbólico, secante hiperbólico, menos 1 sobre x vezes raiz de 1 menos x ao quadrado, com x variando de 0 a 1. E arg cossecante hiperbólico, que é menos 1 sobre módulo de x vezes raiz de 1 mais x ao quadrado, com x diferente de 0. Nessa questão aqui, ó, eu quis fazer eu fiz tanto as regras de derivação como as derivadas das funções elementares, e nós vamos ter 2 exercícios para resolver, o 14.12 e o 14.16. Essas regras de derivação, gente, o importante de vocês é treinar como encontrar aquelas mais utilizadas, que é necessário vocês terem a noção de a derivada de uma função, principalmente para quando vamos trabalhar com integral, que vocês vão ter que ter essa percepção mais rápida, entendeu? Na hora de resolver. E vocês só vão tendo isso, resolvendo os exercícios e estudando e tentando aprender, memorizar o máximo possível dessas regras de derivação. Tá certo, gente? Então, boa noite.